Se você é aquele trader que fica marcando suportes e resistências de qualquer forma e sempre acha que o preço vai respeitar sua marcação, saiba que você vai ser só mais um a perder tempo tentando ter resultado no mercado financeiro. Isso acontece porque geralmente o suporte e resistência que você já está marcando são suportes e resistências que já existem. Hugo, quer dizer que os suportes e resistências passados não serão referências para o futuro? De uma certa forma, sim, mas se você quiser entender como marcar suportes e resistências da melhor forma, você tem que prever os suportes e resistências do preço. Não tem que adivinhar, você tem que trabalhar com as possibilidades dos próximos suportes e resistências que estão ocultos dentro do gráfico. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo, como que a gente encontra e marca os melhores suportes e resistências do preço. E são essas marcações que faz com que o preço tende a respeitar muito mais. Você vai ver isso na prática quando você estiver marcando os seus suportes e resistências de forma mais inteligente. Então, se você já não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque 2025 será o ano da sua consistência e aqui, com a técnica Pivot, você vai negociar com consistência no mercado financeiro. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos que bora pro vídeo aqui agora, papai. Bom, onde é que estão os melhores suportes e resistências no gráfico? Os melhores suportes e resistências eles estão nos gráficos maiores, ou seja, no gráfico diário, no gráfico mensal e no gráfico semanal. E isso quer dizer que são nesses tempos gráficos, são nessas marcações que o preço ele tende a respeitar com mais precisão qualquer tipo de análise que você vier a fazer. Por exemplo, se você faz uma análise num suporte e resistências no gráfico de 1 minuto, a probabilidade disso não acontecer da forma que você está esperando, ela é muito grande. Por quê? Porque suportes e resistências no gráfico de minuto acontece a toda hora. E a movimentação do gráfico de minuto é uma movimentação muito mais imprevisível de acontecer. Ou seja, se eu marco essa região de suporte aqui, eu tento buscar uma reversão. Na verdade, ele forma esse suporte aqui, né? Eu tento buscar uma operação acreditando na continuação aqui desse movimento para cima do preço, mas na realidade ele vai e rompe. Se eu marco esse suporte aqui, ó, fala, bom, ele formou outro suporte aqui. A partir desse momento aqui, quando o preço voltar para cá próximo, ele vai começar a voltar, porque ele vai as pessoas tendem a encontrar isso aqui, né? Vai reverter essa tendência aqui. Na verdade, ele rompe e vai lá para baixo. Aí você vai encontrar um suporte aqui e fala, bom, beleza, essa região de resistência aqui aconteceu, ó. Aconteceu essa regiãozinha de resistência aqui do preço. Quando o preço chegar aqui, ele vai retornar porque eu estou trabalhando numa tendência de baixa. Então você está vendo que o tanto de suporte e resistência que eu estou encontrando aqui, mas sem nenhum fundamento, sem nenhuma confiabilidade. Por quê? Porque eu estou trabalhando no gráfico de 1 minuto e são suportes e resistências que já estão marcados aqui do preço. Até mesmo no gráfico de 1 minuto, se eu trabalhar de uma forma inteligente, não tentando, né, mas trabalhando com possibilidades de próximos suportes e resistências que estão ocultos dentro do gráfico, eu tenho uma possibilidade até de acertar mais operações do que errar. Mas isso é uma situação para pessoas que já estão mais tempo no mercado financeiro e entende o que estão fazendo. Então, para você que está desenvolvendo a sua consistência agora, cara, vai para o gráfico ali, mensal, semanal e diário. Principalmente mensal e semanal ali são gráficos bem bacanas para a gente estar marcando os nossos suportes e resistências ocultos do preço. E como é que a gente encontra esses suportes e resistências que estão ocultos dentro do gráfico? Através dos pontos de pivôs. E através dos pontos de pivôs a gente vai começar a entender quais são as possibilidades de movimentos do preço. Eu falei no outro vídeo aqui que existem 4 níveis de força do ponto de pivô. Nível 1, nível 2, nível 3 ou nível 4. Ou a força 1, 2, 3 e força 4. E o que a gente vai fazer? Vou encontrar o ciclo de movimento aqui do Euro-USD. Onde é que é o ciclo de movimento do Euro-USD? Ele é mais ou menos nessa regiãozinha aqui. Eu vou só mudar aqui. Eu gosto de botar marcação do ciclo preta, tá? Ele fica mais ou menos nesse cenário de movimentação aqui. Para dar uma confirmada se é isso mesmo, eu trabalho com a ferramenta de Fibonacci de expansão aqui. Eu confirmo se está certinho, faço a projeção aqui para cima, ó. E lá, papai, certinho aqui do preço. Eu tenho meu ciclo de movimentação confirmado, então já dá para eu trabalhar com esses pontos de pivôs aqui. Então, fazendo isso, eu vou começar a encontrar meus pontos de pivôs. Só que aqui eu tenho um preço rompendo aqui para baixo, né? Então eu vou fazer a projeção aqui para baixo também. Porque o preço está rompendo aqui para baixo. Então eu vou trabalhar com esses pontos de pivô aqui para baixo também. Então eu tenho o preço chegando aqui e o preço chegando lá. Beleza? Encontrei, formou, beleza. O que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui e vou trazer esse mesmo conceito para cá para baixo, tá?
Então, os melhores pontos de pivôs, eles são encontrados aqueles pontos de pivôs 1 e 2, que são pontos de pivôs mais fortes do preço. Esses pontos de pivôs são aqueles pontos de pivôs que vão me dar as possíveis reversões de tendência do preço, onde o preço vai tender a respeitar e bater e retornar, e vai ser nesse momento que eu vou efetuar a minha negociação. O meu primeiro ponto de pivô vai ser encontrado dentro desse canal aqui, desse ciclo de movimentação do preço. Eu vou pegar minha calculadora aqui e vou lá pegar 1.15, 290 mais 1.04, 882. Vou dividir por 2 aqui, eu vou ter 1.186. Vou dar 1.100. 1.186, né? É. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto de pivô, o ponto de pivô mais forte aqui. Eu vou só mudar a cor dele. E esse ponto de pivô a gente consegue perceber que ele foi respeitado durante bastante tempo, né? Quando eu tive o fechamento acima desse ponto de pivô aqui no gráfico mensal, ó, aí eu tenho uma possível renovação da força compradora, onde essa força compradora foi até aqui em cima, então eu tive uma oportunidade de 1.579 pontos até ele retornar. Ele retornou para cá para baixo, fechando abaixo daqui, tenho força vendedora do mercado e aí eu posso executar negociações de venda no mercado financeiro. Mas, enquanto isso não acontece, lá no meu gráfico M15, os melhores pontos de negociações eram aqui. Toda vez que o preço chegava aqui, ele retornava. Então eu tenho essa confirmação do preço. Ó. Chegou aqui, retornou, chegou aqui, retornou, chegou aqui, retornou, chegou aqui, foi um pouco lá para cima, mas não fechou. Né? Então essa poderia ser uma situação, aquele cara que é um pouco mais afoito, de tomar um stop nessa negociação, mas na próxima semana ali, na verdade no próximo mês, né? Então eu vou trabalhar aqui no gráfico semanal, que fica mais fácil de entender o movimento do preço. Quando o preço chegou lá, ó, retornou, bom ponto de entrada. Quando o preço chegou aqui retornou. Poderia, nessa situação que o cara fosse um pouco mais afoito, tomar uma possível situação de stop aqui nesse tipo de cenário. Mas quando o preço retorna para baixo do ponto de pivô aqui, ó, venda. Aqui em cima poderia ser um cenário onde sim, ele poderia tomar o stop, porque o preço fechou aqui para cima. Mas se o cara foi inteligente e entra no rompimento ali, vamos imaginar no rompimento dessa semana para cá para cima, ó, teve 326 pontos, 360 pontos ali. Dá para sair no 0 a 0, cara. Dá para sair ali no 0 a 0, mas é um tipo de operação que o cara que não tem um pouco de conceito, ele pode ser que tome um stop mesmo. Tá? Mas o preço voltando para baixo do ponto de pivô aqui, ó, plau, dá um ponto de negociação. Bateu aqui de novo, então eu tenho o ponto de pivô aqui, daqui para cá eu tenho uma boa negociação do preço e assim sucessivamente. Quando o preço vai chegando próximo a essa região, ele vai perdendo força até quando ele fechou aqui e aí deu um bom ponto de negociação. Se manteve aqui em cima durante um tempo, meio que realizou uma acumulação aqui do mercado, né? Mas respeitou essa região, né? Suporte e resistência. Mas quando ele rompeu aqui para baixo, ó, aí eu tenho uma renovação da força vendedora do preço e aí vale a pena eu efetuar negociações de venda até essa região. Esse é o ponto de pivô de força 1, é o ponto de pivô que vai me dar os melhores pontos de negociações, principalmente em pontos de reversões de tendência lá no gráfico operacional, como a gente viu aqui agora. E o segundo ponto de pivô é aquele ponto de pivô do ponto de pivô, é o ponto de pivô de força 2. E para eu encontrar ele, eu vou simplesmente pegar o ponto de pivô que eu já encontrei e vou somar com a minha região de suporte aqui. Por quê? Porque o preço está abaixo. Tá? Eu quero encontrar o ponto de pivô porque o preço está para cá para baixo. Se o preço tivesse aqui para cima, eu teria que fazer o cálculo desse ponto de pivô com essa região de resistência para encontrar o próximo ponto de pivô dessa região. Como o preço voltou para baixo, eu vou encontrar esse ponto de pivô com essa região de suporte e eu vou encontrar o ponto de pivô dentro desse movimento aqui do preço. Então vai ficar 1.186 mais 1.04. 882, né? 882. Vou dividir por 2 aqui, 1.07484. E esse ponto de pivô aqui é o segundo ponto de pivô que ele pode ser trabalhado como uma região de suporte ou como uma região de resistência. O que acontece aqui? Esse ponto aqui, ele pode ser um ponto de pivô divisor de água, ou seja, toda vez que o preço estiver acima dessa região, eu vou operar comprado, e toda vez que o preço estiver abaixo dessa região, eu vou operar vendido com alvo aqui ou com alvo aqui, depende de como vai ser a movimentação do preço. Aí o preço voltou aqui para baixo, mas ele voltou e retornou. Mas será que daqui para cá não dava para tu pegar pelo menos uma operaçãozinha de 730 pontos? Dava para pegar. Então dá para trabalhar isso aqui lá no gráfico operacional. Então essas regiões aqui,
são regiões de resistência e de suporte que te dão definições de pontos de negociações. O primeiro ponto de pivô aqui, que é o ponto de pivô mais forte, ele serve para reversão. Fechando acima dessa região aqui, eu tenho uma confirmação da continuação de tendência, né? Dá para eu pegar um tipo de operação, mas quando ele volta para cá para baixo, eu tenho uma caracterização de fim da tendência do preço e início de uma tendência de baixa aqui do mercado. E agora esse ponto de pivô aqui é o ponto de pivô que são aqueles pontos de pivô de definições de operações, ou seja, o preço estando acima da região aqui, que era uma região de resistência, ele tem uma confirmação, uma caracterização de força compradora, o preço estando aqui para baixo, sendo que ele vai respeitar como suporte, ele tem uma caracterização da força vendedora. E isso aqui acontece também no gráfico M15. Lá no meu gráfico M15, eu trabalho também com o encontro de suportes e resistências que estão ocultos dentro do preço, fazendo de que maneira? Encontrando a movimentação do preço, o ciclo de movimentação do preço é um ciclo interessante para eu estar trabalhando aqui. Essa movimentação, vou trabalhar com a ferramenta de Fibonacci, ó. E vamos imaginar que eu vou a favor dessa tendência aqui do preço. Eu vou ter minhas próximas regiões aqui de suportes e resistências que estão ocultas no gráfico. Olha só, a primeira região é essa, o preço respeitando lá, e a segunda região vai ser essa. Qual vai ser a próxima região? Vai tender a respeitar aqui. Essa região um pouco mais fraca, tá? Mas a região de 161,8 Fibonacci é um pouco mais forte do preço. Eu consigo perceber até como isso no passado já você vai confirmando também, mas não tem que focar no passado, tem que focar no que pode acontecer no futuro, e assim sucessivamente. Essa próxima região de resistência aqui é uma região de resistência que tende a ser um pouco mais fraca, mas essa próxima região aqui de resistência é uma região de resistência que tende a ser um pouco mais forte. Aqui para baixo, a mesma coisa, tá? Ponto de suporte mais forte e um ponto de suporte mais fraco. Aqui para baixo, ponto de suporte mais forte, um ponto de suporte mais fraco. Ponto de suporte mais forte, um ponto de suporte mais fraco. Até essa regiãozinha aqui, ó, que é nada mais, nada menos do que exatamente lá aonde o preço estava antes de retornar. Então, isso daqui é como que você localiza suportes e resistências ocultos, suportes e resistências que têm mais probabilidades de você entender mais da movimentação do preço. Existem dois pontos de pivô que são interessantes, o ponto de pivô nível 1, que é, ou seja, ele pode ser ou um suporte ou uma resistência, tá? Mas ele é essencial para a caracterização de reversões de tendência, e o ponto de pivô de força 2 é aquele ponto de pivô de definição de tipo de operação. Ele também serve como suporte resistência, mas ele serve um suporte e resistência de definição de força do preço, né? O preço acima desse ponto de pivô, uma força compradora, o preço abaixo desse ponto de pivô, uma força vendedora. Então, valeu? Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no canal aí e tamo junto. Valeu!